Salmo 128, verso 2. Vamos ler junto? Você comerá do fruto, será bem-aventurado e próspero. Diga comigo, 2026, desfrutando, celebrando o favor de Deus. Presta atenção, gente, na semana passada nós provocamos uma verdadeira reconciliação entre você e o seu trabalho. Você, quem não estava aqui, não teve o privilégio de escutar, mas quem estava, tenho certeza que vai lembrar agora, né? Depois que eu falar. Mas é assim mesmo. Tem hora que a amnésia come o crente, né? Mas vamos lá. E ali nós tratamos entre causa e efeito. Causa era o quê? O pecado. O efeito era o trabalho sofrido. Mas depois de Cristo, tanto a causa como o efeito foi consumado na cruz. E nós, graças a Deus, não estamos mais nesse cativeiro, nessa prisão. Jesus nos libertou de tudo isso. Levanta as tuas mãos e diga assim para mim, para Deus ouvir e para o diabo ouvir também. Diga assim, o meu trabalho é uma bênção. Mas levanta bem forte, diga comigo, o meu trabalho é uma bênção. O texto aqui que nós lemos agora vai dizer que você comerá do fruto do seu trabalho e será bem-aventurado e prósperos. Ou seja, o trabalho gera frutos, gera prosperidade, traz a mim e a você essa bem-aventurança. Isso é maravilhoso. Diga comigo, trabalhar é bom, desfrutar melhor ainda. Estamos chegando no final de ano e eu gosto de falar de desfrutar porque eu estou precisando descansar, tá? Não sei você, mas eu tô doido para descansar, mas vamos lá. Então, a se tratar disso, quem trabalha com a bênção de Deus, de fato, tem provisão de Deus. Quem trabalha com a bênção de Deus, tem a proteção de Deus. E quem trabalha com a bênção de Deus, também vai sempre progredir na vida. Por que eu falo com a bênção de Deus? Porque sem a bênção de Deus, gente, nem para sair de casa a gente presta. A Bíblia diz que do homem é o planejar, o projetar, mas de Deus é o efetuar. E Deus só efetua algo na nossa vida se Ele nos abençoar de fato. E quando a gente vive isso, essa vida de trabalho, essa vida que a gente busca o sucesso financeiro, de fato, todos aqueles que trabalham, eles estão buscando algo financeiro, para trazer o mantimento para sua casa, trazer o mantimento para sua família, para sustentar as pessoas que estão abaixo de vocês. E isso é de fato algo que nos traz uma pequena preocupação. Para algumas pessoas, grandes preocupações. Para as outras, pequenas preocupações. Mas traz, não tem jeito. E eu quero falar sobre 3 frutos do trabalho. Diga comigo assim: provisão, proteção e progresso. O trabalho ele traz provisão, traz proteção e traz... Eu não preciso explicar, né? Vocês sabem que são provisão, não sabem? Vocês sabem o que é proteção. E vocês sabem também o que é progresso. Então não preciso explicar isso. E de fato, lá no Salmo, vamos para o Salmo. Não sai da mesa não vocês, viu, por favor. Me ajudem aí. Vamos para o Salmo 34. Eu não quero falar sobre o Salmo 28, mesmo que eu abri nele, é só para a gente relembrar o que foi falado no domingo passado. E o Salmo 34, 1 diz assim, coloca o versículo 12, por favor. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Vê se você consegue botar naquela outra versão, AC alguma coisa. ACF? Vamos lá.
Quem é um homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem é o homem que deseja a vida? Quem é? Aqui está sendo feita, gente, uma pergunta. E o Salmo está perguntando para a gente se a gente deseja ter uma vida longa, uma vida abençoada. Porque o desejo vai ser necessário para nós. Nós vamos precisar desejar algo. Se eu não desejo, eu não tenho interesse, eu não preciso, eu não quero. Mas quando eu desejo, eu estou trazendo algo que eu preciso para mim, sim ou não? Algo que eu quero para mim. De fato, quando você está entendendo o que o Salmo está dizendo, e o livro de Salmos ele é algo poderoso para nós, porque o livro de Provérbios vai nos ensinar sobre ter sabedoria, ter alguns conhecimentos. Mas o Salmo vai falar muito sobre o que Deus tem para nós, para nos abençoar. E quando você separa isso, você vai ver que o Salmo todo está falando sobre bênçãos de Deus para nossas vidas. E você vai ver que a maioria é assim. Ou alguns começam reclamando, mas depois vão vendo que Deus é tão abençoador que eles deixam de murmurar e começam a agradecer no final. E aí você vai ver que Salmo é assim. E esse Salmo, o Salmo 34, versículo 12, ele está nos ensinando que a gente precisa desejar as coisas. Pastor, mas desejar é ter ambição? E ambição não é algo ruim? Quem acha aqui que ambição é algo ruim? Levante a mão, por favor. Alguém entende que ambição seja algo ruim? Tem ambição boa e tem ambição ruim, tem ou não tem? Mas ambição não é ruim. Você desejar não é ruim. E para Deus te dar algo, você vai precisar desejar. Quem aqui não sonha com um carrão? Só você, Igor? Tem mais? Tem mais que sonha, não? Tem? Ah, 2, 3. Entendi. Pensei que era só eu que estava querendo comprar uma Ferrari esse ano de 2026. Ah, já não aguento mais andar em carro devagar. A mulher chega e fez assim, ó. Eu queria acelerar e ver aquela descarga fazer pá, pá, estocar igual a moto quando desliga, mas sai gostoso. Então, para eu ter algo de Deus, eu preciso desejar. Se o Salmo está me ensinando que o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem, ele está dizendo assim, olha, o que eu quero, o que eu preciso para a minha vida. Bota o versículo 13 aí, rapidinho. Ele precisa fazer algo. E aqui está nos ensinando algo que é muito, talvez simples, mas muito poderoso, para que a gente tenha uma vida de bênção na mão de Deus, de proteção, de provisão. E ele nos ensina que nós precisamos guardar a língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Como é que eu desejo coisas boas, mas às vezes a própria palavra minha, a própria minha língua, a própria minha boca está amaldiçoando aquilo que eu estou desejando. Da mesma forma que eu desejo, eu digo que eu não tenho condições de ter, que eu não consigo ter, que para mim é difícil ter. E, por exemplo, você vai mesmo denegrindo você mesmo, porque você acha que você não tem potencial para ter aquilo que você deseja. Desculpa falar, mas isso é engano da sua mente. Para você ter as coisas boas dessa terra, para você conquistar as coisas boas dessa terra, com o seu trabalho, mesmo que o seu trabalho seja de CLT e assalariado, você pode conseguir conquistar aquilo que você desejar. Pastor, por que o senhor está falando isso? Você não sabe como é a minha vida. Eu recebo salário e na mesma hora que eu recebo, já acabou e ainda continuo devendo. Eu entendo isso, já passei por isso também. E eu desejava. Eu cheguei ao momento de não ter salário, mas eu continuava desejando o que eu sempre quis ter.
a chegar no ponto de eu ter condições e conquistar aquilo que eu desejava e já desejar outras coisas. Porque a vida da gente é assim. Sempre nós vamos estar querendo dar passos e mais passos e crescer na vida, e isso não é errado. Diga comigo, nosso Deus não é paralisado. Ele sempre está insatisfeito. Por que, pastor, Deus está insatisfeito? Porque Deus, ele é criador, gente. Quando ele cria algo, ele continua criando outras coisas. Você não vai ver Deus criando as coisas e parando. Pelo contrário, Deus sempre vai estar fazendo coisas novas. Você acha que no ano de 2026 vai ser igual ao ano de 2025? Não. Por quê? Já tem um ano de 2026 projetado no calendário de Deus para ser coisas novas para nossas vidas. Então nós não vamos viver o que vivemos no passado, nós vamos viver o que tem projetado no futuro para nós. Se Deus tem coisas grandes para nós, e às vezes a gente não chegou nesse potencial ainda, você acha que Deus deixou de ser grande e de querer que você conquiste? Claro que não. O problema é que às vezes a gente deseja, e por não conseguir no nosso tempo, a gente desiste. E eu quero convidar você a nunca desistir do seu sonho, nunca desistir daquilo que você tem projetado na sua vida. E nós vamos partir para o ano 2026 já já, e eu sei que você vai projetar tantas coisas, como sempre a gente faz, anota, no ano de 2026 nós vamos ser assim, vamos fazer diferente, vamos ler livro, vamos viajar mais, vamos fazer isso, vamos conquistar mais. Projeta, coloca no papel, mas nunca desiste de fazer aquilo que você tem que fazer. Por que o Salmo está nos ensinando que nós temos que guardar a nossa língua do mal e os teus lábios de falar engano? Olha o que diz o versículo 14, para a gente concluir essa parte. Aparta-te do mal e faze o bem e procura a paz e segue. Escuta uma coisa, gente. Eu sei que tem gente que gosta da razão. Razão é bom, mas ser feliz é melhor. Então, quando você quer a razão, você quer ser o dono da verdade, você quer ser a pessoa que sempre está certa, você vai ser, infelizmente, uma pessoa um pouco infeliz. Por quê? Porque vai ter que alguém ceder. E quem cede na vida é sempre quem tem mais conhecimento, quem mais tem sabedoria. O tolo, ele fica discutindo. O tolo fica falando bobagem. O tolo fica se amaldiçoando. É assim ou não é? O tolo fica o tempo todo colocando coisas ruins para fora. E o sábio se cala. O sábio não fala quando está nervoso e está com raiva. O sábio, ele se controla para não dizer algo que machuque, para não dizer palavras ruins, para não dizer palavras torpes, para não dizer palavras que possa se materializar na vida, porque há um poder enorme naquilo que a gente fala. A palavra tem poder. E quando a gente libera palavras de maldição, palavras que amaldiçoam o outro, ou que está denegrindo a imagem de alguém, ou que está guerreando em um momento que era para a gente estar buscando paz. Então eu te dou um conselho. Busque a paz. Porque você buscando a paz, procurando ela e seguindo ela, você vai conseguir ter tranquilidade para trabalhar. Eu nunca vi aqui alguém brigar dentro de casa e trabalhar no outro dia bem. Trabalha, Rodolfo? Não trabalha. Por que não trabalha? Porque está brigado dentro de casa. Porque alguma coisa de ruim aconteceu. E essa pessoa está sofrendo no local que era para ela estar o quê? Produzindo, prosperando e sendo abençoada. E abençoando outras vidas. Mas ela não tem condições emocionais para fazer isso acontecer. Por que ela não tem condições emocionais? Por quê, pastor? Porque ela procurou guerra do que? A paz. Cutuca teu irmão do lado, mas sem olhar para a cara, para não dizer que você está falando com ele, é só para cutucar mesmo, para ele entender, de outro jeito, sem olhar, viu? Porque se olhar pode virar o queixo e dizer assim, ó, se liga, viu? O melhor caminho é a paz. Fala assim, é a paz, viu?
Cutuca. Cutuca que eu vi que não cutucou. Eu estou vendo quem está cutucando quem aqui. Viu? O melhor caminho é a paz. Eu posso viver dias felizes. Você também pode. Para a gente viver dias felizes, uma vida tranquila, uma vida alegre, eu preciso encontrar, de fato, o caminho da felicidade. Eu tenho que descobrir, gente, o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade está na Bíblia. Deus está dizendo pela sua palavra que é possível amar a vida e viver de uma maneira apaixonante, feliz, alegre. Viver a vida de maneira totalmente simples, de paz. Terminar os seus dias e os meus dias feliz. É simples. Eu só preciso, verso 13, coloca lá, verso 13 aqui do 14. Guardar a minha língua do mal e os lábios de falarem. E no verso 14, eu preciso o quê? Apartar do mal também. E fazer o bem, procurando a paz e seguindo-a. Então, é simples. Eu faço o bem, procuro a paz e sigo e não me meto com nada de ruim. Me afasto do mal, controlo essa boca que às vezes quer falar bobagem. E aí você engole o sapo que está aí dentro. Não deixa, controla. Respira fundo e diz assim: eu preciso controlar os meus ânimos. Mas fala forte, para você vencer isso. Faz igual a Rose ali, eu preciso. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender um pouco ali. Bote aí, por favor. Bote primeiro o Salmo de número 1. Só o Salmo de número 1 aqui. Salmo primeiro. Mas segura aí. Eu vou resumir em 3 coisas rápidas por causa desse tempo. Do tempo que a gente tem ali, né? Sempre me botam na armadilha. O Salmo está dizendo que a gente vive e come daquilo que a gente fala. Não é isso? Vamos dar um exemplo. Se as suas palavras fossem colocadas em um prato de alimento, e ali fosse colocada tudo que você fala e tudo que você faz, como seria esse prato? Você conseguiria comer? Ou você rejeitaria? Presta atenção, gente. A gente precisa se examinar mesmo. Só tem uma coisa que faz a gente entrar no céu. Examine, pois, o homem a si mesmo. Pega a tua cruz, segue ele. É dessa forma. Negue-se, se examine, pegue a cruz e siga Cristo. Então, se eu preciso todos os dias me examinar, eu preciso saber o que é que eu estou fazendo na vida. Diga comigo assim: palavras e atitudes. Eu preciso ter palavras boas e atitudes maravilhosas. Olha essa pessoa que está do seu lado. Você sabia que ela está te examinando? Ela está te observando? E aqui na igreja muito mais. Porque dentro da igreja tem gente que examina mais do que lá fora. Eu estava conversando com um irmão. Um pastor, ele falou assim que o pessoal querendo celebrar Natal na igreja. E ele disse: de jeito nenhum. Vocês estão precisando celebrar Natal em casa. Por que vocês estão precisando celebrar Natal em casa? Porque vocês precisam voltar àquele amor de família de antigamente, que reunia a família inteira para comer o peru, para comer o panetone, e todo mundo fazia ali as suas orações, celebravam, brincavam, e hoje as famílias estão todas separadas. E aí, porque alguns viram crente, acham que não tem que celebrar mais. Acho que não tem que mais se envolver com a família, porque bebe, o outro não bebe, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Gente, é família. Família é família. Como é que você vai mostrar o exemplo de Cristo para eles, se você não quer estar perto deles? É muito fácil pregar para os de fora, mas para os de dentro, é para quem de fato está vivendo Cristo. Então você tem que ser quem você é fora,
e tem que ser que você é dentro. A tua família precisa conhecer Cristo que está em você. Vença isso. Eu achei lindo aquilo, maravilhoso. Isso eu carrego comigo desde quando eu abri a igreja. Nunca celebrei o Natal, nunca fiz culto de Natal, e o povo força, e eu não faço nunca, porque eu acho que Natal nós temos que passar em família. A gente celebra a Deus todo dia da vida, e às vezes a gente não tem tempo para celebrar a família. É assim ou não é? E temos que celebrar a família. Precisamos celebrar a família. Você concorda comigo, sim ou não? Se você não concorda, não vai mudar nada na minha vida. Não muda nada em mim. Porque não adianta, gente. A gente precisa de fato viver a família. Eu me lembro quando eu era novinho, eu ia para casa dos tios, reunia tio, parente, primo, prima, uma agonia, mais de 100 pessoas juntas, e aí um ficava esperando o outro para ceiar, era ou não era? Ninguém sentava na mesa para comer enquanto o outro não chegava. Hoje, a comida acaba para quem chegou no final. Existem ímpios celebrando mais a família do que crentes. E isso precisa servir de lição para a gente. Está na hora de fato a gente abraçar, acolher, abençoar, profetizar. Não é para ser religioso, chegar lá, querer empurrar Jesus pela goela e falar que a pessoa tem que se converter, ou se converte ou vai para o inferno. Nada disso. É para dizer que você aprendeu o amor verdadeiro de Cristo e está ali para abraçá-lo e amá-lo e para dizer, olha, e ela vai ver o brilho em você, e ela vai ver, você está mais bonita ainda, você está mais bonito ainda. E aí você que não perde o costume, você vai dizer assim, Jesus mudou meu viver. Né? Mas você não precisa dizer nada, você diz, quem mudou? Jesus. Fica quieto, controla a língua. Pelo amor de Deus. Porque tem gente que estraga a festa de família, né? Só o sangue de Jesus tem poder. 3 coisas rápidas por causa do tempo. Primeiro, palavras e atitudes. Ele está dizendo lá que nós precisamos sair do mal para fazer o bem. Fazer o bem, gente, é a mesma coisa que você abençoar alguém. Abençoar pessoas. Abençoar a família. E com o trabalho, nós conseguimos abençoar. Sem trabalho, nós só conseguimos orar e abençoar através do Espírito, não financeiramente. Também serve. Mas a gente precisa ter no nosso coração essa dádiva de abençoar o outro. Porque eu não posso ser egoísta. Eu não posso ser individualista. Eu tenho que ser uma pessoa que tenho que abençoar as pessoas que estão ao meu redor, caminhando comigo, e estão próximas de mim. E se eu faço isso, Deus está olhando lá de cima e diz, olha, quanto mais eu abençoo essa pessoa, ela abençoa outra pessoa. E aí o desejo de Deus vai ser em mais de te abençoar a todo momento da sua vida, porque sabe que você vai ser uma pessoa que vai retribuir para outra pessoa. Então ele está dizendo, essa felicidade que nós temos, esse desejo que nós temos de ser feliz, de ser completo, de ser pleno, nós temos que carregar essas coisas. Gente, escuta aqui para mim. Quem é feliz brigando? Quem é feliz reclamando? Vocês conhecem alguém reclamão que reclama o tempo todo? Nada está bom? É horrível você viver com gente assim, é ou não é? É uma carga pesada. É um clima chato. Gente que fala de tudo, que reclama de tudo, que nada está bom. Eu tenho um horror a gente assim. Eu já afasto de mim logo. Eu digo, sai daqui, demônio, em nome de Jesus, que você não vai me pegar hoje não. Por quê? Porque é horrível pessoas que reclamam. A gente já começa um dia sem saber como é que ele vai ser. Já toma banho, muda a roupa, sai de casa, não sabe nem se chega no trabalho. Vai na fé, é ou não é? Aí chega no trabalho feliz, alegre, chega lá, tem um atormentado, um endemoniado. Para começar a encher seu juízo.
Quem aguenta? Ninguém aguenta. Aí o que você faz? Bota para o lado e continua. E avança. Porque você não vai ter tempo nenhum suficiente para ajudar essa pessoa nesse momento, porque essa pessoa, nem ela quer ser ajudada sozinha, gente. Tem gente que não quer ser ajudado, mas tem muita gente que quer ser ajudado. Eu não estou falando para você cuidar de pessoas e abençoar pessoas que não querem ser ajudadas. Pelo contrário, eu estou falando para você abençoar pessoas que querem a sua ajuda, que de fato precisam de você, que de fato entendem que você é um canal de bênção para elas. Você não está ali para mendigar a sua bondade. Pelo contrário, você está ali para dar de graça a sua bondade. E quando você dá de graça, você está fazendo um favor a alguém que está precisando. Quando as pessoas chegam a dizer que Jesus era ignorante, né? Um homem chega para Jesus e diz assim: mestre, deixa eu despedir de meus pais para te seguir. Ele disse: não, seus pais estão mortos, vem e me segue. Se falar isso dentro da igreja, o povo fica apavorado. Meu pai acabou de morrer, eu tenho que enterrar ele. Ele disse: não, não vai enterrar não, moço. Jesus estava falando com essas palavras: eles estão mortos, venha e siga-me. E aí se fala isso hoje? Machucaria? Mas só machuca quem não quer mudança. Você já percebeu que os machucados são aqueles que não querem mudar? Já são assim. E a gente não vai conseguir mudar a mentalidade de pessoas que são assim. Pastor, e quem vai mudar? Outra pessoa, mas você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o seu nível está em outro canto, está em outro lugar. E por seu nível estar em outro lugar, não tem como você voltar para aquele nível que você também já sentiu essa dor uma vez. Que você também já foi magoado assim uma vez. Que você também já sofreu assim uma vez. Quando você sai daquilo ali, você não consegue mais voltar para aquilo. Você consegue? Não consegue. Por que não consegue? Não é porque você está ficando duro, está ficando ruim ou está ficando sem coração, não. É porque de fato você não tem tempo mais para pessoas que não querem mudança. Jesus chega para o jovem rico, e o jovem rico pergunta para ele: mestre, o que é que eu faço para entrar no reino do céu? Jesus diz: guarda os meus mandamentos. Ele disse: eu faço isso desde a meninice. Então pega tudo que você tem, vende e dá. Se Jesus pede isso para você hoje, você faria? Você está entendendo? Ele era ignorante? Não, ele só estava querendo de fato libertar aquele homem. Olha a diferença de Zaqueu. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus, Jesus vê Zaqueu e diz: hoje me convém entrar na sua casa. Aí Zaqueu olha, ele vai na minha casa. E Jesus chega para ele e diz assim: mestre, se eu pequei, se eu errei, eu quero restituir tudo que eu roubei. Aí Jesus olha para ele e diz assim: espera aí, mestre, calma. Outra coisa que eu preciso dizer: se eu defraudei dinheiro de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais para esse alguém que está me dizendo, me chamando de ladrão. Aí Jesus olha para ele e diz: hoje a salvação entrou na sua casa. Olha o homem quando está liberto. Olha o homem quando está querendo. Quem está querendo de fato algo de Deus, não tem medo de nada, vai para cima e resolve a parada. Quem quer mudança de fato, está disposto a renunciar a si mesmo e viver uma vida totalmente voltada para Cristo. Já me acusaram, já me apontaram, já me disseram até que eu era procurado pela Polícia Federal lá em Cruz das Almas. Polícia Federal, não era nem PM, nem civil. Alguns ainda dizem que eu sou procurado pela Polícia Federal, só não me acha, não sei porque não me acha, que eu estou aqui para me ver. É assim ou não era, Rosa? Era um negócio de louco. Eu digo: rapaz, não botou uma polícia, um negócio de um conselho tutelar não, que não consegue achar ninguém? Logo a federal. Era assim. O povo tentava denegrir a imagem da pessoa o tempo todo para a pessoa desistir. Mas eu não estava nem aí para esse negócio. Nunca estive nem aí para esse negócio. Eu sempre continuei
e sempre fiquei no mesmo lugar, e sempre tive as coisas no meu nome, e não preciso botar em nome de ninguém, por quê? Porque Deus é que me sustenta, e o povo que fala mal, que critica, infelizmente, gente, sempre vai existir. Então você não pode parar por causa de crítica, você não pode parar porque as pessoas falam mal, você não pode parar porque as pessoas abrem a boca para proferir palavras negativas para a sua vida e ser igual a elas. Pelo contrário, você tem que ser uma pessoa que fala bem, você tem que ser uma pessoa que abençoa, você tem que ser uma pessoa que faz o bem, porque aí sim você mostra de fato que Cristo está em você, na sua vida, na sua casa. Salmo 1 diz assim, ó, aqui está nos ensinando que nós precisamos fazer isso. Agora olha o que o Salmo 1 fala. Bem-aventurado o homem que não anda conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pés, nem se assenta na roda dos escarneiros. Olha aqui. O que diz a Bíblia? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Bem-aventurado, um infeliz, bem feliz, alegre, você que pode dizer, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você acredita que tem muito crente que pede conselho com ímpio? Você acredita? Quando você, ou alguém que esteja aqui não, porque aqui nunca tem, mas lá em São Paulo, que está me assistindo, vou falar um pouquinho para quem está na câmera, tá? Quando você pede o conselho a um ímpio, qual é a resposta do ímpio quando você fala que o seu casamento não vai bem? Vocês já pediram conselho, eu estou entendendo. Está revelando, hein? É o quê? Larga. Oxe, você é bonita, minha filha. Para que mendigar isso? Amarrado. Varão, você está com condição financeira, você é próximo, tem carro, você tem carro, você arruma a mulher que você quer. E aí? É assim ou não é? Aí você vai pedir um conselho de um ímpio sobre um negócio financeiro. E aí você vai dizer, rapaz, mas essa parada aqui está errada. Isso aqui não é legal. O ímpio vai dizer para você que nada, meu irmão. O mundo é dos sabido. É assim ou não é? Dos espertos, você é bobo, é? Se fosse eu, ó. Está entendendo? Nem se detém no caminho dos pecados, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquela rodinha que você senta e a pessoa começa a criticar seu Jesus, começa a criticar você, começa a criticar alguém, começa a falar mal de alguém, começa a falar mal de um irmão, de alguém, de outra pessoa. É legal estar lá? Não. Quando acontecer isso, o que é que você faz? Licença, mas eu vou me retirar. Você vai se retirar por quê? Porque eu não vim aqui para falar da vida de ninguém. Eu não vim aqui para criticar ninguém. E se vocês quiserem fazer esse papel bobo, façam vocês sozinhos. Eu já me retirei de tanta mesa. Pergunte minha esposa. Várias vezes, pessoas iam para casas nossas, e para casa de parente, para não sei o que, chegar lá, roda de escarnecedor. Vida de A, vida de B, vida de C. Ó, saía que ninguém me via, estava no quarto, assistindo minha Netflix. Fazer o quê? Eu não perdi nada para falar da vida de ninguém, gente. A vida dos outros, se não for coisa boa, não é legal a gente ficar falando mal. Nós só podemos falar de alguém se for para beneficiar alguém, se for para ajudar alguém, se for para acolher alguém, se for para tentar trazer para perto alguém. Fora isso, reuniões para criticar A, criticar B, falar do Igor, falar de... Para quê? Tem que chamar e conversar. Está sentindo alguma coisa? Reúne, conversa. Senta ali, bora conversar, bora resolver esse problema. E aí tudo fica em paz. Essa é a vida que a gente precisa. Olha o versículo 2 do Salmo. Vamos lá. Antes tem o seu prazer na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. A diferença de uma pessoa que quer Deus,
que quer buscar a Deus. Ela é diferente. O prazer dela está na lei e medita nela de dia, porque é aqui na lei do Senhor, é na palavra do Senhor que a gente adquire conhecimento, que a gente aprende a ter equilíbrio emocional, que a gente aprende a estratégia para um mundo aí fora, que a gente consegue estar mais perto de Deus, aprende como amar a Deus de verdade, como seguir os princípios de Deus, a como vencer as batalhas da vida. Está tudo na Bíblia. Mas às vezes nós estamos perdendo tempo com muita coisa que está nos afastando da felicidade, da verdadeira alegria, da verdadeira paz que excede todo entendimento. Estamos tendo uma vida mais de confusão do que uma vida de tranquilidade. Eu não estou falando isso aqui como hipócrita, não. Eu estou falando isso aqui porque eu estou vendo o mundo evangélico como está aí fora, gente. Eu lido com pessoas o tempo todo lidando com gente o tempo todo, não só na igreja, mas fora da igreja, e a gente vê como as pessoas estão feridas, estão sofridas, estão sofrendo ainda. E o que é que a gente pode fazer para ajudar? O que é que a gente pode fazer para transformar essa vida? O que é que a gente pode fazer? Se a gente está rompendo com essa situação, rompendo com essa vida de falar mal, de criticar, de sentar na mesa do escarnecedor e tomar conselhos nos ímpios e começar a seguir aquilo que Deus quer, eu preciso que você, de fato, entenda que você não nasceu para ser uma pessoa que merece estar com a vida amaldiçoada. Você nasceu para ter uma vida totalmente abençoada e feliz. Um Deus que ama a criação dele, um Deus que envia o Filho dele para morrer na cruz por nós, sendo ainda nem nascido, mas já nascemos do pecado, e já deu na cruz ao nosso encontro, a nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa transformação. Você acha que Deus quer você infeliz? Mas você precisa agir como Deus quer que você aja. A felicidade depende da sua atitude, a felicidade depende das suas ações, a felicidade depende do que você faz, a felicidade depende de você seguir os conselhos que Deus está te dando aqui através da palavra. Eu só posso ter felicidade no meu lar se eu vivo a palavra no meu lar. Quando começa a viver algo que está fora da palavra, já começa a ter confusão. Todo mundo é assim, ou não é? Mas quando a gente está em Cristo, é como se tudo estivesse indo bem. Mas quando Cristo deu uma saidinha, ou a gente saiu dele, as coisas começam o quê? A afundar. O nosso olhar já é diferente, o nosso desejo já é diferente, os nossos sentimentos já são diferentes, tudo começa a mudar dentro do nosso coração. As maldades já começam a vir na mente, os pensamentos já são malignos, as coisas começam a vir de ruim, e Deus está nessa noite nos transformando, nos libertando e desfazendo esses momentos ruins da nossa vida, para nós vivermos momentos de felicidade plena na terra. Como é que eu descubro para ser feliz? Como é que eu posso ser feliz? Fazendo isso aqui. Verso 3, coloca aí, Léo, por favor. Pois será como árvore junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, aí você fala que só prospera quem tem dom. Não. Prospera quem segue na íntegra aquilo que está escrito. Prospera de fato quem guarda princípio. Prospera de fato quem segue esses conselhos. Aqui está falando que se a gente fizer isso, nós vamos o quê? Deus não mente, ou mente? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dará o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperará. Mas como eu prospero, pastor? Eu preciso ter uma vida de santidade. E a vida de santidade é o quê? É eu estar separado de todas essas coisas que desagradam a Deus, gente. Vida de santidade é uma vida separada. Diga comigo, santidade é uma vida separada. Eu só prospero, eu só consigo ter
desfrute do meu trabalho quando eu entendo que eu preciso guardar esses princípios. Eu preciso parar de falar mal. Não critica a empresa concorrente. Não critica a pessoa que está na sua frente, prosperando lá na frente, porque se ela está prosperando é porque alguma coisa ela fez. Para de ficar olhando os outros e comparando e fazendo várias comparações, porque isso está impedindo você de prosperar. E está impedindo você de alcançar as bênçãos de Deus. E quando o Salmo fala, medita na minha lei de dia e de noite, não é para você ficar preso à Bíblia 24 horas, não. A meditação é um estudo aprofundado. Aprofundado é quando você medita, é que você está trazendo algo para a sua mentalidade, você está meditando naquilo que você tem como um base. Então, se eu medito, eu não leio. Ler é para quem lê e esquece no outro dia, mas quando eu medito, eu trago para dentro. E quando eu trago para dentro, eu escondo o meu coração. E quando eu escondo o meu coração, eu faço igual o salmista Davi, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque tem gente que lê, mas não grava, tem gente que lê e não bota para dentro, e não consegue ter a prática daquilo que lê. A meditação é diferente. Quando a gente medita, nunca a gente esquece. Nunca a gente esquece. Se eu perguntar a cada um aqui, sempre alguém vai ter um versículo bíblico para falar. Por quê? Ela gravou isso aí. Se ela gravou é porque ela ouviu, ela achou bonito, ela achou legal e ela colocou dentro do coração. Todo mundo aqui tem um versículo que mais fala, que mais gosta. Sim ou não? Todo mundo tem. Todo mundo sempre vai ter algo dentro de si. Dá tempo de eu falar 5 influências aqui que você sofre. Eu quero falar isso, eu queria que você anotasse isso aqui, por favor. 5 influências que a gente sofre, para a gente orar aqui e terminar. Muita gente sofre da influência oral. O que é influência oral, pastor? É aquilo que você ouve. Influência oral é aquilo que você ouve. Tem muita coisa que você está ouvindo que está te influenciando. E você precisa parar de ouvir certas coisas. Você sofre de influência cultural ou comportamental, que quer dizer a influência com quem você convive. É a cultura, o comportamento, e aquilo pode te influenciar para o caminho ruim ou para o caminho bom. Tá? Temos que tomar muito cuidado com isso. Eu vou para um ambiente de academia, e eu posso me vestir de qualquer jeito? Não, gente. Eu fico olhando quanto crente tem se vestido na academia de uma forma vulgar, podendo se vestir de uma forma prudente. Não estou falando para sair de saia para a academia, pelo contrário, mas você tem camisas que cobrem as partes íntimas. Não precisa mostrar a barriguinha tanquinho para ninguém, a barriguinha tanquinho é para o seu marido, é para o seu cônjuge, é para o seu namorado pretendente, qualquer coisa, mas não é para mostrar para ninguém. E os homens, não é porque ficaram musculosos, que vai botar uma camisetinha, botar o peitinho para fora e ficar estufado e dizer que é homem por causa disso. Não, você não é homem por causa disso, não, cara. Você é homem porque você é trabalhador, é provedor, é honroso, tem caráter. O homem não quer dizer o seu corpo pouco vale, só vale para a sua esposa. Então vocês têm que proteger, porque a academia é lugar de prostíbulo, se você não sabe, é lugar de divórcio, se você não sabe, é lugar de traição, se você não sabe. E às vezes as pessoas estão convivendo naquele espaço ali como se fosse um espaço de igreja. Vai lá e bota um louvor e vai lá com o seu corpo expondo, e aí vai, tem problema dentro de casa, daqui a pouco está lá no ouvidinho alguém buzinando e já caiu e não sabe o que caiu. Você sabia que a gente cultua corpo, sim ou não? Nós cultuamos o nosso corpo. Ninguém aqui sai de casa sem ir no espelho e ver se o cabelo está penteado bem, se a barba está penteada bem, ou se escovou, ou se passou uma maquiagem, ou alguém sai. Quer vestir a melhor roupa e olha lá e se acha, hoje eu estou que estou, né? A gente cultua nosso corpo, gente. E nós temos que ter cuidado, porque o nosso corpo não é para mostrar a ninguém, é para honrar o Senhor. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, cuidado. Mas você vai para a praia, chega na praia, você bota um fio. Espera aí, eu vou falar isso aqui para ver se vocês terem cultura. Talvez eu não falei, mas quero falar isso aqui para vocês. Não é para colocar fio.
É para você ter um cuidado, uma prudência. Pode usar biquíni, pastor? Pode, claro que pode. Mas não precisa ser lá dentro, não, pelo amor de Deus. E eu não vou medir a palavra aqui, não, porque vocês são adultos. Eu não estou aqui para medir palavra com adulto. Cuidado. Deixa para botar lá dentro de casa com o marido. E se o marido quiser ver isso? Se não, cobre as partes. Cuida. Ah, mas eu tenho que mostrar meu corpo que está bam, bam, bam. Espera aí, gente. Não tem nada a ver. Prudência. Isso destrói a sua espiritualidade. Atrai desejos de outros homens. Vai atrair psiu, vai atrair aplauso de alguém. Alguém vai te observar. Existem homens doentes aí para te observar e mexer com você. E outra coisa, quem está do teu lado não está de acordo com isso. Não tem esse homem que aceite que sua mulher se exponha lá fora. Não existe. A não ser que seja banana. Homem não. Homem gosta de respeito. Ou aqui tem alguém que concorda? Se tem, levante a mão que eu quero te conhecer agora. Ninguém concorda. E a mulher também não concorda com o homem se expondo, não. Guarda o seu caminho, se esconde aí, varão. Porque ninguém concorda. Não é que ninguém é dono de ninguém, gente. Mas é que fizeram um compromisso de aliança, tá? E quando faz um compromisso de aliança, o respeito é o que conserva a relação. Então conserve a sua relação com respeito, com honra. Você é para o seu cônjuge é para você e vice-versa, e acabou. Nós temos que ter essa medição. Para de entrar nesse mundo cultural, esse comportamental que a gente está trazendo. E eu vi na escola bíblica até a irmã falando, a Silvinha falando, sobre o povo está trazendo o mundo para dentro da igreja. Em vez de a igreja influenciar o mundo está sendo a influência da igreja. E nós temos que ter cuidado com isso. Eu sou aquele pastor da antiga ainda, por mais que eu seja liberal, mas eu não sou libertinoso. Não adianta. É difícil eu tirar uma camisa. É difícil. Não gosto. Tiro raramente. Quando eu estou só em um grupinho ali, que todo mundo está ali, de respeito, de casal. Mas é difícil, minha mulher sabe, não é? É difícil. Não preciso. E não é porque eu estou gordo, não, que eu já emagreci. O manjaro já deu resultado. Isso é bobo, ó. Estou fino, varão. Você quer, né? Uma aplicaçãozinha. Mas a gente precisa cuidar disso. A santidade nossa está em tudo isso. O inimigo quer nos influenciar naquilo que a gente gosta. Cuidado. Vamos pular. Você sofre influência visual. Olha aí que eu estou falando. O que você vê e o que você assiste. Então tem muita gente que sofre influência visual. Sofre ou não sofre? Fica vendo coisas que não é para ver. Fica assistindo coisas que não é para assistir. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque a influência vai batendo no nosso coração. E quando pensar que não, nós estamos se afastando do Senhor. Você sofre influência social e geográfica. Ou seja, ambientes que nos traz essa influência, como eu já falei aqui, influência social, influência geográfica. Você sofre influência emocional. Está convivendo com um sentimento de outro, virando uma carga para a tua vida mesmo. Porque você convive não mais com o seu sentimento, mas com o sentimento das outras pessoas. Tem gente que tem tanto medo do que os outros vão falar, que às vezes deixa de fazer até o que é certo. Está entendendo? Tem uma coisa que parece ser simples, mas não é. Tem gente que por não ter condições de comprar roupas, não quer ir para uma festa, porque vai com a mesma roupa que veio para a igreja. Gente, não carrega isso para vocês. Viva o momento. Eu já fui para vários aniversários só com uma calça preta e as camisas que eu ia para o culto, porque eu só tinha essa e eu nunca sofri com isso. Não é porque eu não sentia não, que eu até sentia, eu só não deixava entrar no coração. Eu glorificava a Deus e agradecia o momento que eu estava vivendo. Não tenha vergonha disso, pelo amor de Deus.
O reino de céu não é para quem compra roupa, não. É porque não tem também. E se você estiver precisando de ajuda, talvez convida a gente, fala com a gente, às vezes a gente pode te ajudar. É igual a situação da irmã Elaine, juntou a igreja toda e ajudou. A igreja é para isso, tá, gente? Não fica na situação difícil, não estou com nada dentro de casa, chama, conversa. É claro que a gente não vai sair ajudando todo mundo, a gente vai ajudar quem é fiel, que a gente vê na igreja, o tempo todo ali congregando com fidelidade, porque tem uns que entram agora, aí já quer eu pedir o seguinte, outra coisa, entrou um casal aqui, e eu vou falar isso aqui abertamente, que matou 3 pessoas, e saiu pedindo a um, a outro, a outro, a um, a outro, e a polícia está aí atrás procurando, tá? Estava aqui na igreja. Se estiver me assistindo, não venha para a igreja mais, que a gente vai lhe prender aqui dentro. E quem prende está aqui, sem dó e sem piedade. Já peguei tanto bandido dentro da igreja. E a gente tem que tomar cuidado, gente, porque às vezes chegam ali, ó, e às vezes o pastor e a pastora não estão sabendo, mas vai no seu WhatsApp, irmã, aí começa a falar com você no culto, aí pega amizade com você no culto, aí você já fica íntimo dessa pessoa, aí chega, ô irmão, estou passando dificuldade, tem como o irmão me ajudar? Arruma R$100 aí, eu te pago dia tal não paga, você já deu os 100 e por aí vai, e depois vem de novo, aí cria aquele vício de pedir, tá? Isso acontece muito nas igrejas. Nem todo mundo que brilha é ouro, tá? A gente tem que ter cuidado com isso. Voltando aqui. Então, quando você carrega uma influência emocional, você também carrega uma dor que não é sua. Um sentimento que não é teu. E está deixando isso te oprimir. Está deixando isso te abater. Eu vou dar um exemplo aqui. Marquinhos aqui me contou algo da vida dele, que ele está sofrendo sentimentalmente. Qual o conselho que eu vou dar a Marquinhos? Marcos, vai orar, meu filho. A Bíblia diz assim. Marquinhos vai para outra pessoa e vai contar de novo a vida dele para outra pessoa, a mesma coisa. Marquinhos vai para outra pessoa e vai contar a mesma coisa a outra, e nunca ele fez aquilo que a gente direcionou a fazer. Como é que vai ficar a vida dele? Se eu pego a dor de Marquinhos, eu fico ou igual ou pior. Vem cá, gente. Quando você carrega essa influência emocional, essa dor do outro, você acha que Deus ele não poderia alegrar essa pessoa em qualquer momento? Mudar essa pessoa no estalar de dedos? Fazer com que essa pessoa se alegre no estalar de dedos, que as coisas sejam resolvidas no estalar do dedo, sim ou não? Mas por que Deus não faz? Por quê? Fala. Por que Deus não faz? Fala, vocês estão falando para dentro, fala. Por que Deus não faz, benção? Não tem propósito nenhum. Por que Deus não faz? Vai, dê uma opinião. Por quê? Não está pronto para receber? Não tem nada a ver. Ela que não está buscando, vocês acabaram de aprender. Ela que não está fazendo o que ela precisa fazer. E quando a gente não faz o que não precisa, que a gente precisa fazer, eu e você, o que precisa ser feito, o que acontece? Deus não. Aí vem essa pessoa e quer trazer para quem? Para a gente que é humano. Porque às vezes a gente quer ser mais misericordioso do que Deus. E aí a gente carrega esse fardo emocional, porque nós estamos sofrendo influências emocionais. Então temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com isso, gente. Eu fico olhando como as pessoas elas são sutil em ter um convencimento para te comover a você sentir o que ela sente. Mas não é bem assim. Não é desse jeito. Você já tem o que você sente. O que você pode fazer? Liberar uma palavra. Até orar por essa pessoa. Mas carregar isso, você está carregando aquilo que Deus não mandou você carregar. Eu já fiz milhares disso na minha vida. E todas as vezes que eu fiz, eu me dei mal.
Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo 13, para a gente terminar aqui agora e ponto final. Não vamos conseguir terminar essa mensagem. Olha o que está escrito. Se você entender isso aqui, você vai mudar a sua perspectiva de vida hoje. E qual é aquele que vos fará mal, se for de seguidores do bem? Vamos lá. É uma pergunta, sim ou não? E qual é aquele que vos fará mal, se for de seguidores do bem? Vai, o versículo 14. Mas também, se perceberdes por amor das justiças, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Olha lá, verso 15 agora. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Segura aqui, gente. Bota lá no versículo 13, por favor, filho. Olha que negócio. E qual é aquele que vos fará mal, se for de seguidores do bem? Você já viu gente que segue o bem fazer o mal? Já? Não, só eu vi. Então crente nenhum que vem para a igreja não faz mal. Então eu sou o cara mais atacado da face da terra, porque eu faço o bem para um monte de gente, mas um monte de gente faz o mal para mim. E gente que quer o bem, e gente que sempre fez bem. Às vezes a casaca vira de uma hora para outra, pá! Daqui a pouco a pessoa fica ruim, daqui a pouco a pessoa está te criticando, daqui a pouco a pessoa está ali batendo por trás e você não está vendo. É assim ou não é? A vida não é assim ou não é? Quantas pessoas você já ajudou e quantas viraram as costas para você? Hã? Quantas? Um bocado? Muitas? Várias? Isso acontece na vida. Só que esse versículo está falando o seguinte: que aqueles que são seguidores do bem, eles nunca vão começar a querer fazer o mal. Por que eu fiz isso na sua mente aqui agora? Para você entender uma coisa. Porque isso aqui é com a gente. A gente sempre vai querer ajudar, abençoar vidas, ajudar alguém, fazer o bem e querer retribuição. E querer algo em troca. Mas isso não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho, nós fazemos o bem sem olhar, nós fazemos o bem sem pedir nada, nós ofertamos com a mão direita, escondendo da. Mas não é assim que a gente pratica às vezes. Nós estamos navegando, fazendo o bem, querendo retribuição. Nós estamos abençoando vidas e às vezes querendo que essa pessoa nos aplauda, nos elogie, fale bem de nós, mas não é assim. Eu às vezes travo muita gente de me elogiar e diz: não precisa me elogiar, não fala nada aqui para mim, isso não é porque só vai massagear o ego. Porque vai ter várias pessoas que você vai fazer algo, não vai te elogiar, não vai te agradecer, não vai te abençoar com nada, não vai fazer nada. Mas isso não é o propósito. O propósito do Evangelho é dar, é oferecer, é abençoar sem querer nada em troca. O propósito do Evangelho é a gente fazer algo por pessoas sem querer esse bem em troca. Porque aqueles que de fato seguem a justiça, aqueles que sabem o que é a justiça divina, de fato essas pessoas, elas vão estar com você todo o tempo. Mas quem não sabe qual é a justiça divina, quem é Deus de fato, vão se afastar. Então vão virar a cara para você, vão virar as costas para você, vão falar mal de você, mesmo se você nunca fizer mal para a pessoa. Vão inventar histórias da sua vida, mesmo se você nunca ter feito isso. E aí, o que é que você vai fazer? Vai continuar fazendo bem? Sim ou não? Vai continuar estendendo a mão? Sim ou não? Vai continuar fazendo o que precisa ser feito? Sim ou não? Vão te maltratar, gente. Vão te ofender. Vão te criticar. Vão o tempo todo se levantar contra a sua vida. Muita gente vai se levantar contra as nossas vidas.
Mas o que é que nós vamos continuar fazendo? Paulo diz na sua palavra: eu fui açoitado, fui apedrejado, eu apanhei, eu fui expulso de cidades, mas em tudo, o meu Senhor, quem vive em mim, me ensinou a passar todas essas dores, todos esses momentos difíceis, porque o meu galardão não está na terra, o meu galardão está nos céus. O apóstolo Pedro, quando ensina isso aqui, ele está falando assim: olha, vão nos maltratar, vão nos machucar, vamos fazer isso, mas você via Jesus, perseguiam Jesus, criticavam Jesus, mas Jesus estava o tempo todo fazendo o que precisava ser feito. Estamos chegando no ano 2026, gente. É o penúltimo culto hoje, nós só vamos ter culto domingo que vem, dia 28. E depois aí é o culto da virada, e aí nós entramos no recesso. E esse ano de 2026 é um ano que eu quero que você reflita muito o que você não fez no ano de 2025. E de fato, se muita coisa não deu certo na sua vida, você não conseguiu dar passos longos, é justamente porque tem coisas que estão te impedindo a fazer isso. A prosperidade está nas tuas mãos, mas para você deixar ela com a mão fechada e você carregar para dentro de si, depende muito das ações que vocês estão tendo, do que você precisa fazer. Depende muito de quanto você vai se afastar do mal, de quanto a sua boca vai ser controlada, depende de o que você precisa fazer. Não se deixe ser influenciado por essa cultura, por esse ambiente, não se deixe ser influenciado pelas redes sociais, não se deixe ser influenciado, gente, por aquela coisa que mostram para vocês que é só fachada. Eu nunca vi ninguém postar na rede social, cara feia, casamentos que brigou, acabou de brigar, eu briguei com meu marido agora e vou postar, não, mas posta quando está tudo bem, é assim ou não é? Posta quando está comprando uma roupa, mas não posta quando não tem a roupa. Posta quando está comendo no restaurante, mas não posta quando está comendo farinha dentro de casa. É por aí, você só vai ver coisa boa na rede social. E olha que aqueles influencers tudo, a maioria dos seus influencers, tudo estão caindo aí, né? Aí você está vendo a Polícia Federal pegando um, pegando outro, que é tanto enriquecimento fácil, de um dia para a noite, e nada disso acrescenta na gente. O que acrescenta na gente é a gente viver a nossa realidade. Diga comigo, eu preciso viver a minha realidade. Vamos levantar? A felicidade verdadeira não está em que você recebe, não está no aplauso que você recebe, não está na gratidão que você recebe, pelo contrário, ela está na entrega, naquilo que você entrega, no bem que você faz. A felicidade plena está quando você ajuda alguém a sair do fundo de poço. Você quer ver? Quando você ajudou alguém a sair do fundo do poço ali. Eu não estou falando aquele alimento ali que você deu naquele momento e aquela pessoa comeu, não, porque aquilo ali é um paliativo. Estou falando, a pessoa mudou de vida através da sua vida. Você se sente realizado, é assim ou não é? A pessoa foi curada através da sua vida. Você se sente realizado, é assim ou não é? Quando você abençoa alguém, quando você tem uma palavra que a pessoa pega o seu conselho, que a pessoa muda, você se sente realizado, é assim ou não é? Por quê? Porque Deus está te usando para mudar pessoas, transformar pessoas, mudar vidas, e aí você se sente realizado. Essa é a realização que Deus tem conosco. Quando Ele olha para mim, olha para você e diz: olha como era, olha como é agora. Olha o que fazia, olha como faz agora. Olha aquela pessoa que não saía do trio, atrás do trio querendo dar murro em gente, num carnaval. Quando passava o chicletão, chicleteiro ele, chicleteiro ela, e aí, não é assim? Sacode para lá, sacode para cá, não é essa a música mesmo? Chicleteiro eu, rapaz, e eu lá num cantinho, aparecia ladrão de tudo quanto é lado, só via minha corrente saindo, eu não dava nem tempo de pegar. Primeira vez que eu fui no carnaval, numa pipoca, eu nunca vi, chiclete chegou, misericórdia, meu irmão, vi um arrastão em peso. Mas o povo ali atrás, né?
Eu digo, ei, povo doido. E eu ímpio, nem sabia o que era aquilo, mas eu estava lá. Mas não estava atrás de chiclete, não, estava escondido. Era tanto homem bruto. E hoje, na casa do Senhor, noites e noites perdidas, bebendo, fumando, se drogando, e aí Deus olha lá de cima, não usa droga, não bebe, não fuma, não tem palavra torpe, não fala palavrão, mudou a postura, um homem de uma mulher só, uma mulher de um homem só, olha lá de cima e começa a dizer assim, olha para ele, olha, a bandeja está ali, mas eles estão se afastando da bandeja, estão crendo que eu posso fazer algo na vida deles, e aí os anjos começam a descer do céu e começam a servir a gente. Não se deixe a influência levar a sua vida, o ambiente está mudando aqui agora, não deixe que a influência maligna possua a sua mente, possua o seu coração. Você é capaz de viver uma vida de santidade, você é capaz de viver uma vida separada, você é capaz de viver uma vida na integridade, você é uma mulher de respeito, você é um homem de respeito, de honra, de caráter. Ah, mas a minha amiga, deixa a sua amiga fazer o que ela quiser, quando Jesus entrar na vida dela, ela faz o que você tem feito. Nada pode te separar do amor de Cristo, nada pode influenciar você, nada pode destruir você. Você é especial, você é único, é única. Então não deixe que isso te abata, não deixe que isso te destrua, não deixe que isso maneje você. Diga comigo, felicidade está no bem que eu pratico. Lembra quando você dava um sopinho, aquela sopa, um sopão? Você já saiu fazer o evangelismo com sopão? Já saíram não? Quem já saiu que deu aquele sopão, aquela pessoa que não tinha o que comer, estava ali, raquítica. Mas naquele momento aquela pessoa comeu, a lágrima desceu. E aí você foi e deu a sopa, e deu um cobertor, e acolheu aquela pessoa, e saiu dali feliz, como missão cumprida. A felicidade sempre vai estar no bem. Sempre vai estar no bem que você faz. Quando o homem abençoa a mulher dentro de casa, ele vê que aquela mulher fala assim, oh amor, obrigado, você fica feliz. Por que você fica feliz? Porque está no bem que você faz. A mulher quando dá algo ao marido, a mesma coisa, o marido fica feliz, porque está no bem que faz. Então vai ter alegria naquilo que você faz de bom. Faça o que tem que fazer de bom e de melhor na vida dos outros. O que é que você sonha? O que é que você almeja? Deseje, sonhe, mas continue fazendo o bem o tempo todo na vida de pessoas. Onde está a verdadeira felicidade no casamento? Venha, minha filha. Está no que eu posso proporcionar para minha esposa. Você sabia disso? É aniversário dela dia 23, terça-feira agora. O presente já veio antecipado. E hoje ela estava mandando um monte de mensagem para mim. Amor, eu gostei tanto do meu presente. Eu digo, Mas isso traz na gente alegria, traz na gente felicidade. Que é louvável você abençoar aquela pessoa que você ama. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua casa. Pai, nós estamos aqui vivendo um momento de plenitude na Tua presença. Nós queremos ser felizes, meu Pai, não só aqui, mas na plenitude do Senhor em todo momento da nossa vida, até que o Senhor nos leve. Nós identificamos muita coisa, marcas, dores, momentos difíceis que passamos, mas em tudo o Senhor tem nos sustentado. É um culto mesmo de gratidão ao Senhor, como teu filho falou quando subiu aqui. Nós temos um coração grato a Ti, ó Pai, porque se o Senhor não tivesse nos sustentado até aqui, o que seria de nós? O que seria da nossa vida, o que seria da nossa família, o que seria da nossa casa? Até aqui nos ajudou o Senhor, meu Pai.
Gratos somos a Ti, meu Pai, porque sabemos que em tudo nós vamos frutificar nessa terra se fizermos conforme a Tua palavra está escrita. Se está escrito na Tua palavra, vamos vencer, vamos dar passos grandes. A Tua palavra diz, meu Pai, que vamos ser como ribeiros de águas, ó Deus, plantadas, onde as folhas vão cair, mas vão cair só segundo o Teu querer e a Tua vontade. Pai, o Senhor vai prosperar tudo que nós fizermos. Eu creio que haverá um tempo de prosperidade para os Teus filhos. As mídias, as matérias, diz que o ano vai ser um ano de perseguição, um ano de tributação, um ano, meu Pai, onde muita gente está preocupada por aí, mas nós não. Nós vamos viver, meu Pai, um ano de proteção, um ano de provisão, um ano de progresso, meu Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que esse ano de 2026 será marcado por aqueles que te obedecem, aqueles que vivem a Tua palavra, aqueles que seguem na íntegra os Teus conselhos. Esses vão ser abençoados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ser fiel, nos ensina a mantermos uma vida digna diante da Tua presença. Que toda influência maligna saia agora, que toda influência, meu Pai, emocional saia agora, que toda influência comportamental, cultural, ambiental saia agora da nossa vida, em nome de Jesus. Que nós estejamos, meu Pai, em nome de Jesus, com os olhos blindados, os olhos protegidos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o ouvido, meu Pai, consagrado a Ti, para ouvir só o que as Tuas palavras falam e as coisas boas que nós precisamos ouvir. Pai, em nome de Jesus, que os nossos lábios tenham uma tocha de fogo agora, assim como o Senhor tocou uma tocha na boca de Isaías e mudou o lábio deles de impuro para um lábio puro. É o Senhor que nos purifica, ó Pai, e eu peço hoje, nesta noite, purifica os Teus filhos, purifica aqueles que entraram aqui nesta noite, sara os nossos corações, Pai, sara as feridas nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Seja conosco hoje e sempre. Diga comigo: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Te agradeço. Eu te agradeço. Por tudo o que tem feito, por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que é. Te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, te agradeço. Glória! Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós agora e para sempre. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana debaixo da aparência do Senhor. Até mais, em nome de Jesus.